Olá pessoal, feliz sábado a todos que estão aí assistindo esse vídeo, ouvindo, né? Como falado, a gente vai estar aqui passando o interior, né, da nossa classe de professores aqui da Escola Sabatina, tá bom? E desde já a gente já convida você aí a compartilhar esse vídeo com o seu amigo, porque é muito aproveitoso os ensinamentos bíblicos que nós fazemos aqui na classe dos professores da Escola Sabatina, tá bom? Eu quero apresentar aqui os professores mais uma vez. Professores, muito obrigado ao nossa lição, a nossa classe, né? A nossa classe da Escola Sabatina. E a gente tem o prazer de receber vocês aqui. É isso aí, ó. Eu sou o Paulo, esse aqui é o irmão Getúlio, né? E o irmão Edmar. Estamos juntos aí para estudarmos mais um ponto importante da lição desse trimestre, né? E eu tenho certeza que vamos tirar proveito da nossa vida e também para você que vai estar assistindo do outro lado. Verdade. Bom, a Bíblia Sagrada, assim como ela ensina, né, o caminho que você deve andar em relação à sua fé, à sua comunhão com Deus, né? Deus é tão maravilhoso que Ele também ensina você a ter planejamentos pessoais, tá certo? Não só planejamentos espirituais, mas também materiais, tá bom? Então nós vamos falar sobre esse assunto, sobre planejamento hoje. Mas como de costume, a gente ensina e a gente também pratica, né? Nós nunca devemos iniciar um estudo ou abrir a palavra de Deus sem antes fazer uma oração, tá? Isso é dever de todo cristão. Então, eu vou pedir o irmão Paulo aqui para fazer uma oração para a gente iniciar, tudo bem? Oremos. Pai querido, nós estamos na Tua presença para estudarmos a Tua palavra de maneira sistemática. O nosso pedido nesse momento é pela ação do Teu Espírito aqui em nós. Nós queremos entender tudo que for estudado aqui da melhor maneira, queremos que o Teu Espírito esteja com os nossos internautas também, que eles possam, quando estiverem vendo esse vídeo, serem tomados pelo Teu Santo Espírito também. Que nós possamos absorver os ensinamentos da Tua palavra, segundo a Sua misericórdia e bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos falar aí atrás, né? Nós vamos falar hoje sobre planejamento para o sucesso. Tudo bem? Nós estamos na lição 8 hoje, sábado. E o verso áureo da lição de hoje, ela vem falando o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então a lição é muito importante, né? Ela vem falando que tudo que você for fazer, você faça de coração, como se você estivesse fazendo para Deus, tá bom? Primeiro ponto. Professores, planejamento para o sucesso. A lição dessa semana ela é importante porque ela fala de dois pontos, duas palavras importantes. Fala sobre planejamento e sucesso. Tem condições de uma pessoa ter sucesso sem planejamento? Tem. Não tem. Você sabe o que o mundo hoje ensina? Ensina o seguinte, que você pode ter um sucesso administrando ou subjugando alguma pessoa, sem trabalho. É interessante notar que quando Deus criou o ser humano e colocou no Jardim do Éden, Ele deu para ele o quê? Uma ocupação. Certo? Deu uma ocupação. Então o trabalho, ele dignifica o homem de tal forma que Deus viu isso aí de uma forma totalmente especial, diferente daquilo que às vezes nós pensamos.
Porque tem gente que pensa que o trabalho é ruim, que o trabalho ele desgasta. É muito pelo contrário. Então veja só, se você, a lição dessa semana vai falar muito sobre isso daqui. Se você trabalha, cada ser humano ele tem um período de trabalho. Aliás, todo ser humano ele tem um período de trabalho designado por Deus. Verdade. Dentro desse período de trabalho, se você planejar, você vai ter sucesso aonde? Lá na terceira idade. Entendeu? Nós vamos ver isso acho que na parte de terça-feira, vai falar sobre esses anos de trabalho. Então eu acredito assim, ó, que a lição dessa semana ela vai nos ajudar muito. Aqueles que estão começando agora, os jovens estão estudando para começar a ingressar no trabalho, isso daqui vai ser uma bênção. Entendeu? Mas às vezes, para alguns, né, como para mim, que já estou no final de carreira, agora já está parando, chegou a hora de parar, né? Se eu não planejei tudo isso até agora, eu só vou ter problema daqui para frente. Entendeu? Então isso é muito extraordinário. Essa semana ela é fenomenal. Se a gente acatar aquilo que Deus nos ensinou, meu amigo, não tem como dar errado. Agora, professores, existem muitas pessoas, isso é muito mesmo, acho que a grande maioria, né? Pensa em alcançar o sucesso, correr atrás, vamos supor, adquirir bens, né? Carro de luxo, carro do ano, uma boa empresa, né? Amizades de alto padrão. Ele acha que isso é felicidade. Será que é isso mesmo? Irmão Clamar, a gente precisa distinguir algumas coisas, né? A gente precisa fazer distinção de algumas coisas na vida. Primeira coisa que a gente precisa entender, você hoje é fruto daquilo que você plantou no passado. Sempre assim, você planta e colhe. Existe uma regra na Bíblia que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 7, que diz assim, olha, Efésios não, perdão, Gálatas 6, verso 7, que diz assim, olha, não se engane, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, eu sou fruto daquilo que eu plantei lá no passado, certo? Essa regra, ela precisa deixar algo implícito na nossa mente, que é o seguinte, planejar o meu futuro não é um problema. A Bíblia não é contra você planejar o seu futuro, você planejar e trabalhar para que aquele planejamento dê certo. O problema é quando você planeja sem Deus, né? A Bíblia conta a história de alguém que fez planos e não colocou Deus em primeiro lugar, e aí veio uma pergunta de Deus para ele, falando assim, amanhã você vai morrer, e o que você tem vai ficar para quem? Né? Ou seja, não adianta planejar sem Deus, não é assim que as coisas funcionam. Então, tem uma passagem em Provérbios que diz assim, ó, o homem fala, vou aqui, vou ali, vou fazer e vou acontecer. Mas se Deus não permitir, nada disso acontece. Então, primeiro, o nosso planejamento precisa estar sobre o crivo das Escrituras, né, sobre a supervisão divina. Se isso acontecer, nós temos todo o direito de planejar. E aí, a resposta da sua pergunta é, se nós estamos planejando de acordo com a vontade de Deus, a gente vai entender que vaidade não entra, que egoísmo não entra, que satisfação própria, satisfazer o meu eu egoísta, isso não entra, não cabe no planejamento de Deus. Entendeu? Então, a gente precisa distinguir essas duas coisas. O mundo manda a gente se planejar, manda a gente fazer, manda a gente... Para quê? Só para satisfazer o egoísmo. Só para gastar com coisas egoístas, só para acariciar o meu ego cada dia mais, né? E agora a palavra de Deus vem falando, você tem que planejar, mas algumas coisas não cabem no seu planejamento. O egoísmo é uma delas, luxúria é uma delas, gastar desenfreado é uma delas, né? Por isso que o verso vem, né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo.
Então, resumindo, o sucesso, a pessoa ter sucesso, alcançar sucesso, não é ela se tornar uma das pessoas mais importantes do mundo ou a pessoa mais importante do mundo. É a pessoa alcançar a vida eterna, não é isso? Certinho. Para alcançar isso, devemos servir desde o princípio da nossa vida a Deus, de confiar nossas finanças na mão dele. Verdade, isso E aí. se não ter ele, como é que nós vamos ter sucesso na vida? Sem ele, não somos ninguém. E, por incrível que pareça, a maioria do mundo, eles planejam por si próprios, sem lembrar que existe um Deus que é dono de tudo, se é da vontade dele ou não. Às vezes a gente já procurando a Deus. Deus já olha e diz, não é o teu tempo de alcançar ainda seu objetivo, vou deixar para mais tarde. E às vezes, por essa mais tarde que ele diz, muitos perdem a esperança de que vai conseguir e até desistem da jornada da vida, né? Certinho. Agora vamos falar sobre o que é importante, né? O que é importante em primeiro lugar? Para você aí do outro lado que está nos assistindo, você que leu a lição, você que é adventista, você que ainda não é adventista, mas tem o desejo no seu coração de aprender a palavra de Deus, de praticar os seus ensinos, o que você acha, né, que é mais importante em primeiro lugar? Nós sabemos que tem pessoas que colocam muitas coisas em primeiro lugar, mas o que a Bíblia fala que nós temos que colocar em primeiro lugar? Professores? Quando você vai para a Bíblia, bem especial aqui, bem específico, Eclesiastes 12, né? E o versículo 1, que é o centro, o âmago dessa parte de domingo, né? Fala que é importante. E lá diz assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais virá. Não tenho nele prazer algum. Os especialistas dizem assim que a juventude vai até os 35 anos de idade. A igreja, antigamente, hoje ela é reconhecida, né? É jovem até os 35 anos de idade. Até os 40 anos de idade, a pessoa luta no seu trabalho para fazer a sua vida futura. Porque depois ele não vai ter mais coisas. Qual é o pensamento, às vezes, que domina a vida de uma pessoa? Eu não posso servir a Deus agora, porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar. Verdade. Porque depois, o que eu vou fazer no futuro? Então, vamos fazer um negócio? Eu vou fazer a minha vida. Quando eu estiver velho, Eu volto para servir a Deus. eu vou lá servir a Deus. Mas, por enquanto, olha, eu já ofereci estudo bíblico para muitos amigos meus, pessoas jovens, e eu falo assim, não, você é coisa para velho, você é coisa para pessoas que já estão na sua cadeira de balanço, que não tem nada para fazer. Então, agora, Eclesiastes fala assim que nós temos que buscar a Deus é quando tem forças. Agora, uma pergunta que eu faço aqui para nós, e para aqueles também que estão assistindo, né, no momento que vai assistir essa gravação, eu faço a seguinte pergunta: como que nós conciliamos o nosso trabalho, porque também nós não podemos deixar de trabalhar. Foi Deus que instituiu o trabalho, e Ele colocou para que dignificasse o homem. Entendeu? Então, como que nós hoje falamos, como é que a gente concilia trabalho e a vida entregue nas mãos de Deus? Como é que nós conciliamos trabalho e a nossa vida espiritual? Então, aqui eu acho que precisa haver assim, uma sabedoria divina para que você possa conciliar isso daqui. A Bíblia, né, no Êxodo 20, no versículo 8, fala que Deus instituiu o sábado. Quando Ele instituiu o sábado, Ele deu 6 dias de trabalho para o ser humano. Então, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Eu acho que aqui está um ponto de equilíbrio que nós podemos colocar
nessa parte que é tão importante. O que é importante em primeiro lugar? Buscar o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus e buscamos a presença dele, o nosso trabalho ele vai ter as bênçãos de Deus. Eis a grande diferença. Imagine você lutar sem as bênçãos de Deus. Eu me lembro agora de que quando o povo de Israel saiu do Egito, estava indo para Canaã, a Bíblia diz que um pouco antes deles atravessar o Mar Vermelho, o que aconteceu com os carros de Faraó? Lembra? As rodas ficaram difíceis para rolar. O caminho foi difícil. Por que isso aconteceu? Estava sem Deus, meu amigo. Sem Deus. Enquanto aqui estava difícil para eles continuar correndo atrás do povo de Israel, o mar estava se abrindo para o povo de Israel que estava lá na frente. Isso significa colocar a Deus em primeiro lugar. As outras coisas, elas vão acontecer. Entendeu? Muito importante. E por que eu devo colocar Deus em primeiro lugar? Porque se eu coloco o Senhor em primeiro lugar, eu não vou correr o risco de achar que o meu trabalho tem uma outra finalidade que não seja para o reino dele. Verdade. Bom, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual aconteceu o louco lá que disse assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, né? Agora eu vou desmanchar meus celeiros, vou fazer um celeiro maior, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou viver com aquilo que eu fiz. Vou comer, beber e me regalar. Esse regalar e dizer o seguinte, agora eu vou gastar meu dinheiro do jeito que eu quiser, da maneira com que eu bem entender. Entendeu? Isso é o pensamento do servo mau. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você deixa Ele conduzir a sua vida. Exato. Quando Deus conduz a vida, meu amigo, não tem como dar errado. Não tem como, Paulo. E outra coisa, outra atitude de servo mau é quando o servo começou a bater nos seus companheiros, né? Maltratar os companheiros. Jesus conta essa história, né? O servo começou a maltratar os companheiros. E aí Jesus falou assim, mas quando o Senhor voltar, ele vai ter que acertar contas, né? E aí eu estava lendo sobre o que significa maltratar os companheiros. Uma das coisas que maltratar os companheiros é você pegar tudo que você ganha com o suor do teu trabalho e investir e usar só para benefício próprio da sua família. Verdade. Essa é uma das formas de maltratar os companheiros. Por quê? Porque você recebeu a luz, você recebeu o Evangelho, você tem oportunidade de decidir sobre se vai ser salvo ou se não vai, se buscar a Deus ou se não vai, mas os seus irmãos que estão lá do outro lado do mundo, talvez é escravo de Satanás. Escravo literal do diabo e não tem oportunidade de conhecer e você não tem coragem de destinar os seus recursos para que chegue até esses lugares, né, e liberte as pessoas. Isso é uma das maneiras de maltratar, né, os servos, né, de maltratar os seus companheiros ali. E quando o Senhor voltar, ele vai acertar contas contigo. Né? Então a gente precisa entender que se eu coloco Deus em primeiro lugar, olha só o tanto que isso é sério, você que está assistindo a gente. Se a humanidade colocasse Deus em primeiro lugar e depois partisse para o trabalho, você acha que alguém hoje teria coragem de vender, comercializar ou fabricar bebida alcoólica? Não teria. Por quê? Porque se Deus está em primeiro lugar, eu não vou fazer algo que vai prejudicar o meu próximo. Você está entendendo tanto que é séria essa questão? Você acha que teria gente, traficante de drogas, fabricante de drogas no mundo hoje, se alguém colocasse Deus em primeiro lugar? Não tem. Quantos males a sociedade não evitaria só de tirar essas duas coisas da sociedade? Quantos males? Não ia nascer esse tipo de desejo em ninguém, né? Não ia. Porque ele ia ter Deus no primeiro lugar, ele ia saber que era errado praticar isso. E quantas pessoas não morrem hoje por causa disso? De briga, de acidente, de... Vidas são ceifadas por causa desses mau usos. Muitas vidas. Por quê? Porque o sujeito não colocou Deus em primeiro lugar e a Bíblia é clara em dizer, ou você adora um ou você adora outro, ou você é de Deus ou você é de Satanás. Se Deus não governa o trono do teu coração, Satanás governa e ele vai fazer a obra dele por meio de você. Verdade. Ele vai te usar como um cavalo para fazer a obra dele.
Então, essa questão de pôr Deus em primeiro lugar é muito importante. Ou eu coloco Deus em primeiro lugar, e os princípios de Deus vêm todos, né, ali da Bíblia, e eu vou ser norteado por aquilo, ou o egoísmo, Satanás vai usar o egoísmo que há dentro do meu coração para prejudicar os meus irmãos. Agora você que está aí do outro lado, muitas vezes você olha aqui, escuta a gente falando e fala assim, tá, tudo bem, mas o que eu vou fazer? Como eu devo proceder? Né? Isso que vocês estão falando é correto, mas aonde eu acho isso na Bíblia? Eu vou deixar aqui um texto para vocês, tá? Para você procurar, porque o próprio Jesus, ele te aconselha como fazer isso, né? Lá em Mateus 6, do 31 até o 33, Jesus ali, ele discrimina, né? Que a gente não é para se preocupar com o vestir, com o comer, com o que for beber, com o que vai acontecer. O que você tem que fazer, ele fala mais embaixo, logo no verso 32 e 33. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e as vossas outras coisas serão acrescentadas. Tá? Conselho de Jesus Cristo. Então, se você está angustiado, está sem saber o que fazer, pegue esse capítulo na Bíblia, vai estudar, tá? Porque ali você vai aprender coisas divinas para a sua vida. A lição nos diz, né, que a juventude de hoje, ela amadurece, ela surge com pensamentos sobre o suprimento da necessidade básica, como alimentos e roupas, abrigos, né? Mas Jesus mostrou como priorizar nossa necessidade de busca em primeiro lugar a vida dos céus e todas essas coisas serão acrescentadas. E os mais velhos, ele nos mostra também que, cadê os mais velhos? Que os mais velhos dizem que não fizeram as escolhas por Jesus quando eram jovens. Aí dá tempo de tomar decisões certas sobre a mordomia cristã. Né? Porque é como nós vimos lá no princípio de Gênesis, nossos irmãos, eles tinham o tempo da colheita, eles escolheram e Deus pediu os primeiros frutos, né? Os primeiros frutos, eu estava olhando aqui uma passagem que falava em 2 sessões de dízimo, que são as primeiras colheitas que vinham para ser divididas para pagar alimentos de quem pregava o Evangelho e também tirado para os necessitados. Eu estava prestando atenção nesse negócio de dizimar, que é uma coisa polêmica também no mundo, né, sobre dízimo. São os 2 dízimos. O pacto é para tirar para os necessitados. E o dízimo é para a missão do Evangelho. Às vezes nós confundimos em não passar, porque o pastor que vai usar, nós não temos nada a ver. Nós temos de cumprir com o que a Escritura nos pediu. Deus pediu, temos de... A gente não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A não ser que eu saiba que a minha igreja está errada, eu descubro que na Bíblia que a minha igreja está errada. Aí se eu descobrir na Bíblia que os princípios da minha igreja estão errados e vou lá e devolvo o dízimo para ela, aí eu estou ajudando a propagar não o Evangelho eterno, eu estou ajudando a propagar outro Evangelho. Né? É o único caso que fala que você não tem que devolver o dízimo, mas não para Deus, naquela igreja. Procura a igreja que você acha que está de acordo com a Bíblia e devolve seu dízimo lá para que o Evangelho seja propagado ali. Pessoal, nós vamos falar agora sobre, na lição de segunda-feira, tá? Sobre a bênção do trabalho, tá bom? E a gente vai falar aqui baseado em 2 textos bíblicos, tá bom? 3 textos bíblicos, na verdade, né? Gênesis 2,15, anota aí para você estudar, tá? Eclesiastes 9,10 e 2 Tessalonicenses 3:8 ao 10, tá bom? Então anota aí, se for possível você dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, pega todos os textos e vai estudar, que você vai aprender muito sobre esse assunto, tá bom? Professores? Esse texto aí de Eclesiastes eu gosto bastante porque Salomão está dizendo o seguinte, olha, tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, né? Por quê? Porque para onde você vai não tem isso, né? E aí ele destaca ali a condição de todo mundo que quando morre. Ele fala que quando morre não tem ciência de nada, os mortos não sabem de coisa alguma. Mas tudo que vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Esse é o meu dever, é isso, né, que eu tenho que fazer. Se Deus me dá a oportunidade de fazer, eu tenho que fazer não além das minhas forças e não aquém das minhas forças, é conforme as minhas forças. Interessante, Paulo, que dentro desse
o texto, né? Da bênção do trabalho, nós vamos notar uma coisa interessante que diz em Gênesis 2,15. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou perfeito. Verdade. Não tinha pecado. Não tinha pecado. Para aqueles que dizem que o trabalho é uma maldição de Deus, aqui quebra então essa ideia, esse paradigma. Né? Dá a entender também, e a Bíblia ela reforça isso aí lá no livro de Apocalipse, que quando os salvos forem para o céu, ninguém vai receber uma harpa e um par de asas, como às vezes na nossa concepção em desenhos animados, né? Isso acontece. Eu acredito que será uma eternidade assim, muito tediante. Isso tem expulsado muita gente de querer ir para o céu. Preocupação, né? Que graça que tem ficar desocupado o dia todo e a eternidade, 1 milhão de anos desocupado. E até adoece, não pode. A gente que passa um dia, a gente já fica sediado dentro de casa. Adoece. A pessoa que vive sem ocupação, ela até adoecer, ela adoece. Porque o trabalho significa. Quando você pega Gênesis 2,15, me diz o seguinte: Adão foi criado perfeito antes do pecado. Eu vou ler essa passagem porque ela está aqui perto, né? Eu vou ler desse assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Então aquilo que Deus deu para eles foi uma ocupação prazerosa. Prazerosa. Era algo que eles deviam fazer com o quê? Com esmero, com carinho, agradecidos a Deus por aquilo que Ele fez. Interessante isso daqui. No céu, a Bíblia diz que cada um, no céu é figurativo, né? Porque isso aqui é um estudo mais profundo, porque quando Jesus voltar, os salvos vão viver 1000 anos no céu, milênio, né? Depois que terminar o milênio, aqui vai ser o quê? O Éden restaurado. Agora imagine aqui comigo, se vai ser o Éden restaurado, então eu vou ter uma ocupação. Verdade. E a Bíblia lá em Apocalipse, ela diz assim, ó, que farão as suas habitações, né? Plantarão vinhas, então lá vai ter uma ocupação. Agora, é bem verdade, é verdade que a Bíblia menciona que depois da queda, o trabalho de Adão se tornou um pouco mais difícil. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que acrescentou na plantação os cardos e os abrolhos, que são os espinhos. Não, é interessante destacar aí o seguinte: trabalho é uma bênção. No momento que o homem caiu, o que foi amaldiçoado? O homem. Não foi o trabalho, foi a terra. Exatamente. A terra foi amaldiçoada e por causa disso aí há um esforço maior. Verdade. Ela começou a produzir algo que não estava dentro dos planos de Deus. Exato. Então o trabalho de Adão se tornou um pouco mais difícil, porque imagine antes, não tinha nenhuma erva daninha, não tinha nenhuma flor que caía no chão, nenhuma folha que caía no chão. Ali começou o joio no meio do trigo já. Eu imagino que ele cultivava colhendo os frutos, apreciando. Fazendo a trancinha na. Agora imagine depois do pecado, ele vai colher o fruto e espinha a mão e o espinho. E às vezes ele planta e a planta que ele espera colher Não dá. Não dá. E aquela angústia, Deus é sábio que o homem ocioso, como vocês haviam dito, ele cria muita coisa na cabeça. E por outro lado ele adoece. E nessa doença, nesse cultivo da doença, ele traz problema para si mesmo. Verdade. E para a comunidade. Também. Ainda nesse contexto aqui, pessoal, de Gênesis, né? Aqui que o irmão Edmar está se referindo, eu gostaria de falar para você o seguinte: tem muitas pessoas achando que o homem passou a trabalhar depois do pecado. Não é verdade. O homem passou a trabalhar desde o momento que Deus o criou, tá certo? Mas o homem não trabalhava para se manter. Não. O homem começou a trabalhar para se manter depois do pecado. Agora ele já trabalhava antes, tá? Por necessidade. Então, o que acontece?
O homem antes do pecado, ele trabalhava por necessidade, para ter uma ocupação, tá? Porque Deus já fez assim. O homem antes do pecado, ele era como os passarinhos, tá? Os passarinhos trabalhavam e trabalham até hoje, mas não para se manter, tá certo? Mas não para se manter, porque Deus mesmo nos dá o alimento. O homem era da mesma forma, né? Ele trabalhava, cuidava do Éden e tudo, mas Deus garantia o seu alimento, tá certo? Então, depois do pecado que o homem começou a trabalhar para se manter, ou seja, para produzir, para plantar, né? O homem não plantava, Deus entregava nas mãos. Então, só para você. Interessante, viu? Eu aqui em cima desse pensamento seu, acontece o seguinte, veja, antes do pecado, Adão e Eva viviam no paraíso. Isso aqui, tudo aquilo que Deus, a sua bondade, ela foi expressa naquilo que ele disse. Imagine você levantava de manhã e falava assim, hoje eu quero comer uma manga, ele ia lá no pé e colhia. Olha, hoje eu quero uma melancia, ele ia lá no pé e colhia. Precisava plantar? Então, antes do pecado, o trabalho do homem era só uma ocupação. Depois do pecado, se tornou o quê? Um meio de sobrevivência. Verdade. Então se tornou mais difícil. Aí Deus falou assim, olha, se a terra foi amaldiçoada, ela agora vai produzir algo que o seu trabalho agora vai ficar mais difícil. E é bem verdade, porque Gênesis diz assim, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pó. Quer dizer que no jardim do homem não havia suor, no jardim do Éden não havia suor. Era um prazer para ele. Ele tinha prazer Era em participar. prazeroso o trabalho. Aqui ele diz assim, ó, se eu sabia que o ser humano não seria feliz sem ter uma ocupação. Olha que coisa. A resposta é A ocupação de Adão era um prazer para ele. Ele se sentia feliz. Não era um trabalho fadigoso. Hoje nós temos um trabalho fadigoso. Naturalmente, Trabalho o ser humano, quando ele aposenta, ele não fica parado. E se ele ficar, ele adoece. Então ele não fica. É um prazer sair, é um prazer andar, trabalhar e ter uma ocupação. Né? Isso parece que Deus colocou na nossa natureza. Tá no nosso... E os filhos vão colher as consequências na escolha do casamento, na sequência da vida. Porque a gente, quando leva no início, a gente não vê o resultado, vê no presente, Sim. mas não vê o futuro. E Exato. o planejamento permite você ver o futuro. Exatamente. E é por isso que é planejamento, irmão Elias, porque muitas vezes o planejamento vem na nossa mente só em questão de finanças, né? Eu tenho que planejar para mim usufruir dos benefícios da minha velhice nas finanças. Porque eu quero ter uma aposentadoria gorda, porque eu não posso ter necessidade quando eu estiver velho, né? E eu só penso nisso, mas o planejamento ele demanda uma vida. Planejamento é a vida toda, é caráter. Eu tenho que, se eu quiser deixar um bom legado, se eu quiser passar um exemplo para os meus filhos, eu preciso planejar as minhas atitudes no caráter. Se eu descubro que eu tenho um mau caráter, eu tenho que me corrigir naquilo e pedir o Espírito Santo para criar em mim uma nova natureza, né? Por quê? Porque se eu for vivendo e descuidosamente do meu caráter, eu posso até montar uma montanha de dinheiros e deixar os meus filhos bem financeiramente, mas qual exemplo de caráter que vai ficar para eles? Vai adiantar de que essa riqueza? Né? A gente tem visto, Paulo, exemplos aí que filhos matam o pai para ficar com a herança. Resultado, não fica nem com a herança e nem com o pai. Fica na cadeia sem recurso. Adiantou o quê? Então, por isso que o caráter é muito importante. E aqui diz o seguinte, que nesse período é o período mais sensível da carreira do ser humano. É com a prole. É o mais sensível, muito perigoso. Se você não souber administrar esse período, você perde até a mulher. Família, porque falta dinheiro do trabalho, né? O fruto. Exatamente. Por que nós não devemos juntar tanta coisa que Deus ele ensina, não ter o tesouro aqui na terra? Porque nós queremos trabalhar a gente para deixar um filho bem sucedido. E nós estamos pecando sobre esse lado, de querer deixar
muitos esforam para o nosso Tem que filho ensinar só a pescar, pescar. né? Tem que ensinar a pescar. Olha, às vezes eu estava conversando com meu pai, ele não me ensinou uma profissão melhor a não ser trabalhar em roça. Eu havia aprendido algumas coisas já depois de casado. Né? Mas eu não me maldiço disso, porque pelo menos eu aprendi. Agora tem muitos que não têm oportunidade de aprender, porque o pai deixa tudo, ele tem uma vida fácil. E quando fala, ele vai se virar do quê? E a Ninguém vai ter que lição, trabalhar. ensina 3 pontos importantes aqui ó, nessa condução. Queria que vocês olhassem aí. A lição de terça-feira é importante porque tem dois ditados populares que às vezes assim, ele tem uma força muito grande. Primeiro, a fruta não cai longe do pé. Segundo, filho de peixe, mas às vezes filho de peixe se torna jacaré. Se torna jacaré. Sabe por quê? Acontece o seguinte, pessoal, a lição de terça-feira, ela quer me ajudar, né? E para aqueles que estão assistindo também, ela quer me ajudar o seguinte, a ensinar os meus filhos no bom caminho. Um bom caminho. Como que eu vou dizer para meu filho assim, olha, levanta porque hoje é dia de trabalho, mas eu estou na cama deitado e não consigo levantar. Aí, como Eu você vai aprendi, ensinar? eu aprendi no clube de desbravador, né, que o líder, ele nunca manda. O líder puxa a fila. Só puxa. Isso é que o líder faz. Quando você cria a sua família desse jeito, ensinando ele nos caminhos, aquilo que eles têm que fazer, os seus filhos daí a pouco eles vão andar com suas próprias pernas. Eu peguei o meu menino, que as duas mulheres, o homem, e peguei o meu menino com 10 anos de idade e levei para a marcenaria para trabalhar comigo. Você vai aprender a trabalhar. Ensinei as meninas que elas devem fazer o quê? Estudar primeiro. Demos o maior suporte para que elas fizessem isso. E hoje estão tranquilos. Hoje eu não preciso preocupar com meus meninos, eu não preciso preocupar com eles. Aprenderam, né? Mas eu não recebi isso dos meus pais. Interessante, né? Aí é que está com. Então, por isso eu digo, essa questão desse ditado popular, ele pode ter uma força muito grande, mas às vezes ele pode variar. É vulnerável. Mas, por outro lado, agora, eu não posso dizer assim, não, já que ele varia, então precisa de eu ensinar. E eu preciso ensinar o caminho para que eles possam depois fazer o quê? O provérbio diz, né? Não é verdade? Então, veja só, isso aqui é muito importante, entendeu? Porque é nesse tempo de trabalho, é nesses anos de labor, é que nós vamos ensinar os filhos. Lá na cultura de Israel, por exemplo, os filhos iam com o pai para o trabalho. Qual que era a função deles? Pastor, cultivar o campo, agricultor, mas eles aqui estavam trabalhando. Esse é o plano original de Deus, tá certo? Exato. O nosso legado a gente deixa para os filhos, os filhos deixam para os seus filhos. Irmão Gilmar, Aqui, ó. existe um ditado, né, que fala assim, o filho ele é espelho do pai, não é isso? O filho é espelho do pai. Então você tem que ser um bom pai, certo? Mas vamos lá para, o irmão até citou aqui, né? Vamos lá para o começo do mundo, para Caim, né? Caim não foi espelho do seu pai, como é que diz? Para Caim, o pai não foi o seu espelho, né? Para Caim, o pai não foi o seu espelho. O que foi espelho para ele foi a sua própria atitude, né? O próprio eu foi espelho para ele, para Caim, né? É tanto que ele edificou uma cidade de tudo que não presta, né? O cara, olha só para você ver a situação que o cara chega quando quando Deus não é espelho dele. E uma coisa, perdão te interromper, mas porque esse exemplo é perfeito. Por quê? Porque Caim, ele ensinou os filhos a trabalhar também. Pois é. Ele ensinou, fala lá que os descendentes de Caim sabiam mexer com tenda, sabiam mexer com ferro, aprenderam a mexer com Dele tudo. surgiu alguns pontos que nós usamos até hoje. Até hoje, né? Exato, mas ele passou um péssimo caráter para os filhos. Né? E hoje, no nosso mundo de hoje, o que é espelho para muitas pessoas não é o que seu pai físico faz, mas o mundo está sendo o pai de muitas pessoas hoje, infelizmente. Hoje, a estatística de hoje, a gente vê que a violência, pai separado, é tudo em função disso. Aqui tem 3 pontos importantes que nos orientam e nos norteiam na nossa vida. Primeiro, oferecer um ambiente cristão.
na maioria desses incidentes não é um ambiente cristão, pode até ser às vezes, como o Dimar bem disse. E a segunda, ensina a disposição para o trabalho da criança. A criança fica dormindo até às vezes 11 horas. Pode? Tem que puxar. Não pode. Terceiro e último, garanta uma boa educação cristã. A igreja adventista ela fornece isso. Meu pai foi criado nesse ritmo. Eu nasci na igreja adventista, no lar adventista. E meu pai, ele chegou a pagar do bolso dele uma escola adventista, professores para a escola adventista. Até a associação assumiu a responsabilidade. Mas meu pai, preocupado com a educação dos filhos, 6 filhos. Ele tinha medo de ser pervertido na educação lá na educação estadual, pública, né? Resultado, ele falou, não, é perigoso. Ele tinha preocupação. E graças a Deus, hoje, todos os 6 têm dignidade estão na igreja. Olha, eu quero aqui só ressaltar uma coisa importante, porque às vezes pode ter um internauta que vai assistir essa live, né? E vai imaginar o seguinte, veja, eu tentei ensinar tudo para os meus filhos, né? Eu fiz o que eu pude para que eles pudessem ser bem encaminhados na vida. Às vezes um está aprofundado na droga, mas eu tenho um filho que permanece firme. A experiência de Adão é interessante. Adão ensinou para os 2 o mesmo caminho. Só que acontece o seguinte, veja só, nós precisamos levar em conta 2 coisas. Eu tenho o hábito, eu tenho o livre-arbítrio de escolher aquilo que eu quero. Então, primeiro ponto, um coração entregue a Deus, levar Deus em primeiro lugar, depois seguir o conselho dos pais. Se isso aqui houver no coração da criança, do jovem, do adulto, ele vai se tornar um bom cidadão. Exato. Então não é culpa sua, né? Às vezes as pessoas ficam se martirizando, se culpando, o que foi que aconteceu? Não. Se você fez o melhor, deixa que Deus te. E às vezes, Edmar, até é culpa. Mas Deus perdoa também. Deus é misericordioso, né? E se você. Aí, agora, o seu papel, caso seja culpa sua, porque você fez igual Caim, transmitiu maus exemplos para o filho e o filho aprendeu, mas o Espírito Santo iluminou sua mente nesse momento, cai de joelhos e peça perdão, né? Clama a Deus por perdão e passa a orar pelo teu filho agora, né? Esse é o momento de interceder por ele e de tentar reaver aquilo que foi perdido, né? No princípio. É verdade. O nosso tempo está um pouco curto aqui, mas gostaria de frisar aqui essa parte de quarta-feira, né? Trabalhar com integridade, tá? Eu gostaria de começar aqui com o irmão Getúlio, porque ele está se coçando aqui para falar sobre esse assunto. Irmão Getúlio, vamos lá. A integridade a gente já sabe que vem da pessoa íntegra, né? A pessoa íntegra a Deus, a pessoa sincera, a pessoa que tem fidelidade a Ele, né? Não é diferente de nosso irmão José. Aqui, em livro de Gênesis 39, versos 2 a 5, ele diz que é mencionado nos detalhes do que José deve ter feito para que o seu mestre tivesse, então, altos encontros para com José. José fazia de tudo em condições e no termo de amor para com o Senhor. E esse mesmo termo ele usou para Potifar, né? Que era o seu Senhor ali. E com esse termo de amor, com fidelidade, é que José alcançou o objetivo, vamos dizer, saiu de dentro do cárcere para um palácio. Ou seja, de um escravo para um governador. Né? E todos aqueles que amam a Deus e têm fidelidade a Deus, quer servir a Deus, ele alcança seu objetivo. Você alcança a vitória. E ele teve a oportunidade de se dar bem, né? Ele não tirou proveito da situação, né? Ele tinha tudo nas suas mãos, mas ele preferiu servir a Deus com fidelidade, né? Mas não quis tirar proveito. Ele tinha a oportunidade porque ele era mimado. Mimado. Ele era mimado pelo pai. Pois e criança mimada, alguém mimado, ele vai fazer tudo à sua volta para se dar bem. Então, quando a mulher de Potifar se insinua para ele ali, para um mimado, o que ele deveria pensar? É a oportunidade que eu tenho de conseguir tudo que eu quero, né? Tudo. Agora eu vou achar alguém para me mimar de novo, né? Tá tranquilo. Mas ali ele decidiu ser íntegro, né?
ser integral ali de Deus. E por causa disso, ele colheu bênçãos no futuro. O interessante aqui, Paulo, que acontece o seguinte, veja só. Antigamente, para se ingressar em uma empresa, era simples. Você ia lá, precisava de currículo, não precisava de nada, você lá se inscrevia, juntava ali a necessidade pegava a pessoa e colocava. Hoje, tornou-se totalmente diferente. Hoje acontece o seguinte, hoje para você ingressar em uma empresa, primeiro precisa ter um psicólogo que vai te entrevistar primeiro. Ele vai tentar tirar de você aquilo que você é na sua essência. Duas coisas que o psicólogo busca, integridade e inteligência. Você sabe desses dois, assim, você sabe qual que é o mais importante para que a empresa cresça? A integridade. A integridade. Porque a inteligência como mau caráter... Você sabe o que acontece? Olha, uma pessoa que não é íntegra, ela é um tropeço para a empresa. Ela vai lutar contra o patrimônio, ela vai influenciar os seus colegas de trabalho, ela vai trazer problemas futuros. A inteligência ele pode trabalhar. Então hoje procura-se integridade. José, para se tornar um governador do Egito, ele teve que provar a integridade dele nas pequenas coisas. O que há para o homem, uma tentação sexual é algo muito forte. Questão hormonal, testosterona. Quando você leva para José, que era um rapaz de 18, 20 anos, mais 16 anos, é mais aí. Mas José ele soube fazer o quê? Ser íntegro na onde ele estava. Outro ponto importante, tira José da casa de Potifar e leva pro cárcere, para a cadeia. José se tornou um íntegro ali dentro da cadeia. Ele influenciou as pessoas que estavam ao seu redor de tal forma que quando o copeiro saiu, ele chegou diante dele e falou: olha, hoje eu me lembro dos meus pecados, eu me lembro que eu esqueci de José. 2 anos se passaram. Olha a influência que traz a integridade. 2 anos? Aí, sabe o que aconteceu? Depois desse ponto, Deus falou assim: José foi testado nas pequenas coisas, agora ele pode ser um governador do Egito. Se você pesquisar, o Egito da época era a maior nação. Era uma nação poderosa. Agora já pensou? A pessoa chegar e falar: eu sou governador do Egito. Por quê? Porque ele foi testado. Então a integridade é algo especial. E Deus testa a integridade são nas pequenas coisas. No pense e virar. É interessante também que aqui fala da integridade, não só nesse aspecto, mas do que você vai fazer. Você adquire confiança com o patrão, com o chefe, na empresa, porque tudo que vem à sua mão para você fazer, você faz bem. Quem é que não quer um funcionário assim? Jacó, quando pediu para ir embora, ela: opa, eu fui abençoado por causa de você, meu amigo. Não vai não. É verdade. Então, você sela tudo. A integridade é importante, não só no aspecto do caráter perfeccionista, mas o caráter perfeccionista do que você faz. Você vai fazer bem feito, deixa um rastro bom. Quando a empresa fala: vamos ter que demitir, você é o último a ser demitido. É verdade. Para nós comentar quinta-feira. Pessoal, a gente quer agradecer aí a sua participação, tá? Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre esse assunto que a gente explanou aqui, tá bom? Eu vou pedir o João Paulo aqui para mostrar para você, falar para você que não é adventista e quer esse estudo aqui. João Paulo, o que as pessoas têm que fazer para adquirir esse estudo aqui pela internet? Ele pode ligar na Casa Publicadora Brasileira por ligação, né? É um 0300 789 3030. Então, se você ligar lá, você pede uma lição da Escola Sabatina, eles entregam aí no seu endereço, ok? Se você quiser fazer uma compra online, é cpb.com.br.
Entra lá no site da Casa Publicadora Brasileira e aí você também pode comprar e chega na sua casa, ou você pode visitar uma das nossas lojas que está na Avenida Goiás. É daqui de Goiânia, ela fica na Avenida Goiás, ali, logo abaixo da Anguera, do lado direito. Na primeira esquina você vai ver a loja da Casa Publicadora e adquirir um exemplar desse. Olha, então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, queremos agradecer aqui a participação dos professores, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Agradecer a sua participação aí do outro lado. Esperamos que o Espírito Santo ele te use, tá? Da agora para frente. E nós te esperamos aqui no próximo sábado. Nós estamos finalizando e eu vou pedir o irmão Elias para terminar com a oração para a gente. Vamos orar. Pai Santo, grandioso Deus, Tu que criaste o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, nós percebemos, querido Pai, que realmente o Senhor é magnífico. Amém. Fez um plano, foi criado o plano, mas houve uma dispersão. Mas o Senhor também já sabe, porque o Senhor sente onipresente, e por causa disso o Senhor não deixou os habitantes da terra à mercê. Verdade. Mas trouxe orientações o suficiente para que pudéssemos viver e esperar a pausa que o pecado trouxe nesse mundo para retornar ao Jardim do Éden novamente. É verdade. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Acabamos de ler na lição da Escola Sabatina, a lição que é estudada semanalmente pela Igreja Adventista. Muitas orientações importantíssimas para a nossa vida. E todas elas são baseadas na Tua Palavra. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa aqui os professores que aqui vieram e expuseram esse estudo importante para a sociedade, para todo o ser humano. Muito obrigado porque o Senhor deu sabedoria a eles e hoje eles podem compartilhar conosco. Muito obrigado, meu Deus. Suplicamos a Ti a presença do Espírito Santo em nosso meio, dando e orientando a Tua Palavra em nossa vida e nosso viver diário. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, porque nós erramos por falta de conhecimento. Mas o Senhor nos alicerça, nos coloca à disposição para aprendermos e não sofrer mais. Muito obrigado, meu Deus. Não canso de agradecer, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e a Tua misericórdia alcança todos nós para todo sempre. Amém. Nós oramos agradecidos em nome do nosso querido amado Jesus. Amém. Amém. Ele queria que era de lá para cá.